Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou estar falando pra vocês como preparar um trabalho da faculdade. Antes de eu passar aqui algumas dicas pra vocês, eu gostaria de dizer que eu não vou explicar aqui como fazer introdução, como fazer conclusão, índice, bibliografia, referências, né, no caso, porque nem eu sabia como fazia isso. Eu fui aprender como fazer no último semestre por causa da minha monografia. Então, em algumas faculdades, vocês vão ter alguma matéria que eu acho que se chama metodologia, não sei, metodologia, alguma coisa assim, o nome da matéria, porque eu não tive esse tipo de matéria na minha faculdade. Mas o que é? Você vai aprender sobre normas da BNT, sobre como fazer introdução, conclusão. Então deve ter alguma matéria aí na sua faculdade que você aprende isso. Se não tiver, como aconteceu na minha faculdade, na época não tinha, hoje eu acredito que já tenha, use Google. Eu aprendi como fazer introdução, todas essas coisas no Google. Então, para ficar mais didático aqui, as informações que eu quero passar para vocês, eu vou dividir em passos, digamos. Então, a primeira coisa, quando você recebe lá o tema do trabalho que o professor passou para você fazer, você tem que pesquisar, ou melhor, você tem que perguntar para ele se é para fazer manuscrito ou digitado, se é um artigo, se é um resumo, se é uma resenha, se é um trabalho onde você vai ter que falar sobre a sua opinião. Você tem que ter introdução, índice, conclusão, capa, contra capa, e se precisa seguir as normas da ABNT. E para quem não sabe o que são essas normas da ABNT, são umas regras que precisa ter no seu trabalho digitado. Então, não é só você abrir o Word e digitar o seu trabalho de qualquer jeito. Não, tem que ter o tamanho da letra, o tamanho da fonte, tem que usar duas fontes específicas, dois tipos de fonte, que é Arial e a outra é Times Roman, não sei o que lá. Tem que ter a margem certinha, tem que ter o parágrafo certinho. É cheio de cri-cri-cri-cri e você tem que seguir essas normas. E eu não faço a mínima ideia de como fazer até hoje. Eu tive que pagar alguém para poder formatar minha monografia, porque eu não tava dando conta sozinha dessas coisas. E a segunda coisa que eu quero falar aqui, que é até algo que eu já falei aqui pra você também, evite dar a sua opinião no trabalho. A não ser que o professor ele fale pra você, olha gente, eu quero que vocês me falam a opinião de vocês sobre esse caso específico. Então, se o professor pedir, você vai e fala a sua opinião. Se não, vai ser como se você estivesse fazendo uma dissertação argumentativa, o seu trabalho. Então, depois que você já tirou sua dúvida com o seu professor, direitinho as informações sobre o seu trabalho, agora é a hora de você pesquisar sobre o tema. Então, você vai abrir o Google aí na sua casa, na sua faculdade, e você vai escrever o seu tema lá no Google e você vai ler tudo sobre o seu tema. Então, leia livros, leia resumos, leia artigos científicos, leia monografia, documentários e analise para você ver quais são os materiais que você vai usar. Então, você vai usar uma doutrina para falar sobre o seu tema, você vai usar a doutrina e mais um documentário que você achou legal, que você viu aí na internet. Então, pesquise quais serão as fontes, da onde que você vai tirar as informações sobre o seu tema. E lembrando, anote o nome, o autor, anote todas as informações dessa fonte, desse livro, desse documentário, desse artigo, porque você vai ter que colocar lá no seu referencial bibliográfico. Trabalho sem referencial bibliográfico é considerado copia e cola para professor. Então coloque da onde você tirou aquelas informações, para mostrar que tem base teórico aquilo que você está falando. Então depois que você achou, pesquisou o seu tema, de onde que você vai tirar as informações, é a hora de você fazer o roteiro. Como assim, Alana, o roteiro? O roteiro vai te ajudar a saber qual é o caminho que você vai ter que trilhar durante o seu trabalho. Então, por exemplo, o professor pediu para você falar sobre direito de família. Aí você fica, meu Deus, mas o que eu vou falar dentro de direito de família? Você vai fazer o seguinte, você vai escrever lá direito de família, pegue um livro, eu costumava pegar uma doutrina sobre o assunto, seguia lá direitinho a doutrina.
Pera aí que eu vou pegar uma doutrina aqui. Essa daqui é a doutrina de Direito Processual Civil, esquematizado, que já está todo desatualizado. Então, por exemplo, o professor pediu para falar sobre o processo civil. Aí você pega a sua doutrina e você vai ler aqui processo civil. Olha, aqui tá falando sobre processo civil. Então vamos ver. Então aqui já tá falando. Processo civil é o título principal. Depois vem os subtítulos. Conceito de processo civil. Processo civil, ele é um direito público ou um direito privado? A diferença entre direito material e direito processual. A instrumentalidade do processo. Quais são os instrumentos do processo? O processo civil e a relação do processo civil com as demais áreas do direito. Aí, breve histórico do processo civil e assim por diante. Então, é legal de você pegar uma doutrina e você ir seguindo o índice da doutrina, baseando no índice para poder fazer o seu trabalho. Eu espero que vocês estejam entendendo o que eu estou querendo dizer. Espero que não esteja tão confuso assim. Abre um parênteses aí. É importante que todo trabalho, principalmente estudante de direito, tenham jurisprudências. Ai! O que é jurisprudência, Alana? Jurisprudência é um conjunto de decisões de vários tribunais. E essas decisões, elas costumam ser iguais para casos semelhantes. Vou dar um exemplo aqui. Vou falar o que veio na minha cabeça, não sei se está certo. Por exemplo, um tribunal julga que não é necessário morar junto para se caracterizar união estável. Esse tribunal falou que não precisa estar morando junto para você poder ter união estável com outra pessoa. Aí vem um outro tribunal e ele recebe esse mesmo tipo de caso de pessoas querendo caracterizar a união estável, mas não moram juntas. Aí ele vê o julgamento daquele tribunal e ele vai lá e copia aquele tribunal. E assim por diante. Então, casos iguais acabam tendo decisões semelhantes. O que acontece? Acontece uma uniformização das decisões judiciais. Aqui também é importante você saber a diferença entre citação direta e citação indireta. Não tem nada a ver com aquela citação que a gente aprende dentro do direito. Estou falando sobre citação nos trabalhos. Então, o que acontece? A citação direta, que é a mais fácil de aprender, por exemplo, você vai falar sobre o conceito de união estável. Aí, em vez de você falar o seu conceito, resumir o conceito de um livro que você retirou, você vai pegar e você vai escrever a literalidade daquilo que você está lendo. Então, por exemplo, o autor Carlos Roberto, ele diz que união estável é quando duas pessoas moram juntas há mais de 2 anos, não sei o que, tem isso, blá blá blá. Esse é o conceito do Carlos. O que você vai fazer? Você vai copiar esse conceito do Carlos e vai jogar no seu trabalho. Só que você tem que dizer da onde que você tirou aquele conceito, qual é o nome do autor. Então, eu quero que você abra aí no Google exemplos de citação direta e você vá fazer igualzinho. Você vai ter que escrever o nome do autor e o ano em que o livro foi publicado. Embaixo do conceito que você colocou, embaixo do conceito que você copiou do livro. É meio confuso? Mas joga no Google que vocês vão entender direitinho. Por que eu tô falando isso, sabe? A diferença de citação direta e indireta. Porque tem professor que pega o trabalho e ele lê lá. Tá, mas, Alana, isso daqui, quem fala isso daqui é o Carlos Roberto, não é você que tá falando isso aqui. Você copiou, você simplesmente escreveu aqui. Aí você fica... Então, coloque logo o nome do autor pra você falar, professor, isso é uma citação direta. Entendeu, né? Aí a coisa fica mais gourmetizada. E a citação indireta, você vai pegar o conceito desse Carlos Roberto e você vai meio que colocar esse conceito, deixar esse conceito com as suas palavras. Só que você tem que escrever que você tirou lá do Carlos Roberto, mas aí já é diferente. Você tem que escrever, união estável é isso, 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 como diz Carlos Roberto em sua doutrina, sabe? Você meio que vai juntar tudo em um parágrafo só, mesclar com as suas palavras e o conceito do Carlos Roberto.
Lembrando que nos dois tipos de citação, você tem que falar a fonte dessa citação, o autor ou a autora que você tirou essa citação. Agora vem aquela parte em que muitos de vocês, eu acho que é a parte que a gente acaba tendo mais medo, acaba criando um bloqueio, que é a hora de escrever. Você fica, meu Deus, o que eu escrevo? E o que eu vou te falar aqui é a mais pura verdade. Você vai fazer o seu trabalho como se estivesse escrevendo um resumo sobre o assunto. Não ajudei, né? Eu peguei aqui minha monografia pra ler um pouquinho pra vocês, pra explicar mais ou menos como que é. A minha monografia foi sobre o trabalho infantil e eu vou ler aqui algumas palavrinhas pra vocês. O nome do subtítulo é A Importância ao Combate do Trabalho Infantil. Olha só, gente, minha monografia pra mim foi mais fácil do que fazer redação do Enem. Porque foi algo tão simples, vou ler. O trabalho infantil representa uma das modalidades de exploração e ocorre trazendo como consequência a violação do princípio do melhor interesse, que prioriza a guarda dos direitos fundamentais do menor. A entrada no mercado de trabalho precocemente faz com que as crianças deixem de aproveitar a idade, a fase em que elas estão vivendo, para providenciar o seu sustento e da família. O objetivo do resguardo quanto ao trabalho para a criança e o adolescente tem como fundamento a proteção de sua integridade física e psíquica. A lei, assim, afastou o menor de longas jornadas de trabalho que poderiam causar trágicos resultados à vida do menor, conforme um estudo realizado pela doutora Liliana Andolfo. Aí eu copiei um pouco do trabalho dela e coloquei embaixo. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Tá, porque eu não sei cortar o vídeo e editar muito bem. Eu ainda tenho mais coisa pra falar. Mas já eu vou mostrar pra vocês. Uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês sobre a jurisprudência. Eu vou mostrar aqui pra vocês também como é que eu coloquei a jurisprudência aqui na minha monografia. Porque não é simplesmente copiar a jurisprudência. Tem uma parte lá que você tem que copiar certinho. Eu vou mostrar no final desse vídeo. Mas as duas últimas coisas que eu queria falar antes de mostrar... não esquecer então da bibliografia, colocar as referências certinhas. E a última coisa, não fique copiando o trabalho da internet. Simplesmente copiar lá do Jus Brasil, que eu sei que vocês vão acabar frequentando muito Jus Brasil, e colar no Word. Tem professor que usa o farejador, falando que é farejador. O professor, ele simplesmente pega o seu trabalho e joga num programa no computador e ele consegue ver se você copiou ou se você não copiou. Quando eu fiz a monografia, eu tava morrendo de medo disso acontecer comigo, né? Porque acaba acontecendo, né? Não de copiar, mas coisas similares, assim. Então eu peguei todo o meu trabalho e eu jogava no Google. Essa é uma alternativa para você que não tem farejador e não quer pagar para alguém farejar seu trabalho. Você copia um parágrafo do seu trabalho e joga ele no Google para ver se vai aparecer algum link relacionado. Porque daí, se não aparecer nenhum link relacionado, é porque seu trabalho está puro. Então, essas são as dicas que eu queria falar pra vocês sobre trabalho. Espero que não tenha ficado muito confuso. Sobre trabalho, pra você apresentar isso, eu posso fazer um outro vídeo explicando direitinho algumas dicas aí pra ajudar vocês. Mas agora eu vou mostrar aqui como que ficou a minha monografia. Então aqui tá minha monografia e aqui tá um exemplo de citação indireta. Então eu coloquei aqui, conforme um estudo realizado pela doutora Liliana. E aqui embaixo eu coloquei a parte em que eu tirei do trabalho da doutora Liliana. E na verdade aqui tá o nome aqui do livro, o ano e a página da onde eu retirei essa informação aqui. Aqui tem outras duas citações diretas, esse daqui eu tirei o artigo 5º do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então eu coloquei aqui o artigo, coloquei Brasil, né, porque na verdade o Estado, né, que é o autor da lei, não é a pessoa que assina, não é o presidente que assina, e sim o Estado. Aqui é o ano do ECA, em que ele entrou em vigor. Aí aqui, gente, tem uma jurisprudência do STJ
Aí você só pega e copia o resumo da jurisprudência, porque se você for copiar a jurisprudência inteira, vai dar aí mais de 5 páginas, dependendo da jurisprudência, porque é uma decisão do juiz, né? Então aqui eu coloquei apenas o resumo, as palavras-chave sobre o caso e o que foi decidido aqui embaixo, bem resumidamente. É o resumo mesmo da jurisprudência que é disponível no site mesmo dos órgãos, no site dos tribunais onde você pega. Então é isso, gente. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Se ficou alguma dúvida aí, qualquer coisa, me manda uma mensagem lá no Instagram. Eu demoro pra responder lá no direct, mas eu respondo, gente. É porque a minha vida é meio, bagunçada. Ou você pode colocar aqui também nos comentários alguma dúvida sua que eu também vou estar respondendo. Inclusive, eu respondo mais rápido nos comentários aqui do canal do que lá no direct. Porque é muita mensagem, são muitas mensagens que eu recebo, então até eu filtrar tudo leva um tempinho aí. Se eu esquecer de falar alguma coisa aqui, eu vou deixar aqui na caixa de descrição. Eu sempre complemento quando tá faltando alguma coisa, se eu esquecer alguma coisa de falar. Curta o vídeo se você gostou, isso me ajuda muito na divulgação aqui do vídeo. Se inscreva aqui no canal pra estar me acompanhando. E sábado vai ter vídeo de tour pela minha mesa, porque eu deixei uma enquete lá no Instagram se vocês queriam assistir hoje o vídeo de trabalho ou da mesa, mostrando a minha mesa de estudo. E a maioria quis o trabalho. Eu acho que tá todo mundo desesperado aí, né? Sei como é que é e não teve ninguém pra me dar uma luz. Eu que tive que aprender a me virar sozinha. Então é isso, gente. Tchau e até sábado.